Olá, companheiros e companheiras de quarentena. Bem-vindos mais uma vez à minha casa, à minha cozinha. Ontem mesmo eu decidi gravar aqui um pequeno vídeo para vos falar sobre o jejum intermitente, prática ou estilo de vida que eu de resto aplico no meu dia-a-dia, com imensas vantagens. Depois do vídeo de ontem fui contactada por algumas pessoas que quiseram saber um pouco mais sobre esta prática, sobretudo ao nível das vantagens e relacionando com o exercício físico, fazer jejum intermitente sim ou não, como é que a prática do exercício físico entra aqui. As vantagens são várias e, enfim, vamos falar delas brevemente. Este vídeo não tem como objetivo ser uma grande dissertação sobre o jejum intermitente, até porque existem imensas coisas já escritas e muito bem escritas sobre o assunto, por isso eu vou brevemente falar sobre as vantagens. Uma delas é a poupança ao nível do nosso fígado. O fígado é um órgão que, se nós estivermos constantemente a comer, ele está constantemente a ter de produzir enzimas, está constantemente a desintoxicar o organismo dos subprodutos da alimentação que não são tão saudáveis para o nosso corpo. Ao fim e ao cabo, o nosso fígado está sempre a lidar com as toxinas do ambiente e fruto daquilo que nós comemos. Quando nós fazemos um jejum intermitente, ou seja, quando nós definimos no nosso dia a baliza de horas em que comemos, e esta baliza de horas, no contexto do jejum intermitente, deve ser de 8 horas, portanto 8 horas a comer, 16 horas sem comer, por exemplo, começo a comer ao meio-dia, termino de comer às 18 horas, ou começo a comer às 11 da manhã, termino de comer às 17, por aí fora. Portanto, neste contexto, quando nós estamos sem comer estas 16 horas, nós estamos a poupar o nosso organismo do processo digestivo. Portanto, a grande vantagem é o fígado. Temos um fígado mais saudável. Ter um fígado mais saudável significa que nós vamos, hipoteticamente, diminuir a nossa probabilidade de termos doenças oncológicas, uma vez que o fígado, para além do processo digestivo, ele está envolvido na produção de determinadas enzimas que ajudam a inverter o processo da carcinogênese, porque essas enzimas conseguem fazer o reparo genético das células. Mas eu não me vou perder muito nestes detalhes, apenas é importante percebermos que, ao fazermos o jejum intermitente, portanto, todos os dias nós balizamos os nossos horários de comida, sendo que deixamos pelo menos umas 16 horas sem comer, durante as quais o sono está envolvido, nós estamos a poupar o fígado, a poupar a digestão e a prevenirmos, eventualmente, as doenças oncológicas. Para além desta poupança digestiva, nós vamos ter e aceder a uma clareza mental muito maior, porque se nós estivermos constantemente no processo digestivo, a nossa mente fica muito mais privada dessa energia para o raciocínio. Por isso, outra vantagem, maior clareza mental, maior capacidade de raciocínio. Outra vantagem é a perda de peso. Para quem já tem pouco peso ou para quem não quer perder peso, o jejum intermitente não deve ser o das 16 versus 8 horas, mas eventualmente das 12 horas versus outras 12 horas, ou seja, ficamos 12 horas a comer e outras 12 sem comer. Portanto, a conta mais uma vez é simples, se começamos a comer às 8 da manhã, terminamos de comer às 8 da noite. Portanto, efetivamente, quando nós fazemos o jejum intermitente e tiramos o jantar, a expressão na perda de peso é muito maior do que quando fazemos o jejum intermitente e tiramos, por exemplo, o pequeno almoço. Portanto, melhoria do processo digestivo, poupança hepática, preservamos o nosso fígado, maior clareza mental, maior capacidade de raciocínio, perda de peso. Eu diria que estas são as 3 grandes vantagens ao nível do nosso corpo físico. Com certeza que envelhecemos também muito mais lentamente porque não estamos constantemente a expor o nosso corpo a este dispêndio de energia para o processo digestivo. E depois há todo outro sem fim de vantagens para o planeta, porque poupamos a agricultura massiva, poupamos a pesca massiva, poupamos a caça massiva, poupamos a produção de embalagens constantes, portanto há uma grande poupança para o nosso ambiente e nós não nos podemos divorciar da responsabilidade de mantermos um planeta saudável. No que toca ao exercício físico, aqui eu acredito que também dê horas e horas e horas por uma grande conversa. Há muita gente muito entendida no exercício físico, eu não sou essa pessoa, eu sou naturopata, muito especialista em doenças da oncologia, muito especialista no peso, nas doenças da autoimunidade, na pediatria, não tão dedicada ao exercício físico, mas parece-me que hoje em dia se vive uma fase de alguma opção no que toca às proteínas e ao exercício físico, ou seja, imensas vezes eu tenho a questão no meu consultório de que proteínas comer antes ou depois do exercício físico.
Eu diria que se nós não formos atletas de alta competição, não temos que ter esta opção tão grande. Basta nós consumirmos todos os dias alguma proteína ao longo das nossas refeições e essa proteína pode ser também vegan. Há imensos atletas, sim, de alta competição que são completamente veganos, que não tocam em qualquer tipo de proteína animal. Portanto, tem muito mais que ver com a capacidade de glicose no nosso sangue e a nossa tensão arterial para nós sentirmos aquela energia e não aquela tontura que nos impede de fazer o exercício físico. Se nós fazemos o jejum intermitente em que tiramos o jantar, o melhor é começarmos com o exercício físico pela manhã e não mais próximo da hora do almoço, porque eventualmente já passaram muitas horas e podemos não sentir aquela energia suficiente para podermos fazer exercício físico. Se por outra nós fazemos o nosso dia de refeições até mais tarde, então o exercício físico também pode ser próximo da hora do almoço. Se o exercício físico é ao fim do dia, então não tem problema nenhum acabar de comer às 5 da tarde, bem como não terá problema nenhum acabar de comer às 9 da noite. Por isso, relativamente ao exercício físico, o que eu vos digo é experimentem no vosso próprio corpo e sintam e tentem perceber se a vossa fraqueza tem mais que ver com um decréscimo de sódio, ou seja, uma hipotensão arterial, que também se pode contornar com umas pedrinhas de sal integral debaixo da língua, ou se tem que ver com uma hipoglicemia, e aí sim vocês têm que ver que se terminam o vosso período de alimentação às 3 da tarde, se calhar fazer exercício no dia seguinte às 10 da manhã pode já ser muito espaçado. Então talvez fazer exercício físico ao final desse dia. Quanto às proteínas, basta consumi-la todos os dias, numa base normal, em que a proteína deve ocupar 25% das refeições, ou seja, no vosso prato. Espero ter elucidado mais algumas questões relativamente ao jejum intermitente. Estou aqui para vos ajudar, estou aqui para o que der e vier e com força e determinação e resiliência nesta quarentena, de certeza que depois desta fase tudo vai ser muito melhor. Um grande beijinho para vocês, força e coragem!